Fala galera, vamos falar de Flamengo aqui no canal Opinião Fla, onde você tem voz. Eu sou o Mineiro Fla e tô passando aqui para falar sobre o jogo que vai ter hoje às 9h30 da noite entre Flamengo e Vélez. Vou estar falando sobre algumas novidades aí também. Não se esqueça então de apoiar o canal, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Infelizmente não venho postando muitos vídeos aqui, mas lá na plataforma vizinha, lá no Instagram, se você ir lá seguir lá, @opinionfla, pode ver que sim, eu tô postando vídeos lá. Infelizmente no último jogo eu não consegui postar porque estava fora de casa, então não estava conseguindo assistir o jogo. Mas o Flamengo venceu o Botafogo por 1-0 e continua na vice-liderança aí do Campeonato Brasileiro, rumo ao Palmeiras, que tem 7 pontos na nossa frente. Se o Flamengo continuar empenhado no Brasileirão, eu acredito que a gente tem grandes chances sim de ganhar, porque eu acredito que o Palmeiras não vai conseguir chegar no fim do campeonato completo, né, inteiro, principalmente por não ter essa alternância total aí de time, né? O Flamengo tem o time A completo e o time B completinho. Já o Palmeiras não tem esse time assim completo, né? Vamos dizer que joga aí poupando alguns jogadores às vezes. Então o cansaço com certeza vai chegar mais cedo e eu acredito que o Dorival tá pensando nisso e ele vai vencer o Palmeiras nisso. Se a gente for campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, acredito que assim o Dorival vai ter que ter todo o respeito e assim como os jogadores também que passaram por todo esse procedimento, né, vão ter que ter o devido respeito, porque é um elenco incrível, é um time que eu amo do coração de verdade. Quero ver ganhar todos esses 3 títulos. O Brasileirão tá um pouco mais difícil, mas eu acredito que se a gente buscar e jogar pelo erro do Palmeiras, eu acredito que a gente sim pode ser campeão brasileiro também. E a gente vai ser o primeiro time a cumprir essas 3 metas, né? Até hoje, nenhum time no Brasil foi capaz de ganhar esses 3 campeonatos, disputando os 3, né, inteiros. Então, se o Flamengo conseguir, vai ser o primeiro e único time até hoje a conquistar os títulos mais almejados aqui do Brasil, né? E acredito que os modinhas aí, né, vão começar a respeitar mais o Flamengo, né? Ficam fazendo graça falando que o Flamengo não é time, isso, aquilo, outro, que só tem elenco. Enfim, eu fiquei um pouco de tempo sem postar vídeo, realmente, como eu já disse, mas vou voltar sim a postar vídeos com mais frequência, é a questão do tempo. Mas segue a gente lá no Instagram, @opiniãofla, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tem muita coisa postando legal lá, eu falando sobre os vídeos, comentando, né? Enquanto a partida do Mengão tá acontecendo. Então, se você quiser ir lá e dar aquela moral, seguir lá, vai estar ajudando demais. Vamos falar aqui um pouquinho das novidades, né? O Vitinho tá de saída aí, né, do Flamengo. Para muitos aí diria que é aleluia, graças a Deus que o Vitinho vai sair. E não é para menos, né? O Vitinho caiu tanto de rendimento, mas tanto que o Dorival mesmo no time B do Flamengo decidiu por não usá-lo, né? O Vitinho realmente tinha um salário gigantesco, era um dos maiores salários assim do clube do Flamengo, né? Chegava a ser mais de 1 milhão quase. E assim, não atendia as expectativas pelo que ele ganhava, né? Tinha jogadores que ganhavam bem menos do que ele estava fazendo muito mais. Então, assim, realmente o Vitinho estava sendo um custo gigantesco para o Flamengo sem estar fazendo muitas coisas. Disse que jogou no time do coração dele, o Flamengo é o time do coração dele. Mas, na minha opinião, realmente não deu tudo de si. Acredito que era para ser um grande jogador, era para ser um jogador assim como outros que passaram, assim como o Lázaro, que está aqui, está mostrando um bom futebol, né? Tá dando tudo de si. O Vitinho, eu acredito que poderia ter sido sim um jogador melhor. Teve um pouco assim, né? Aqueles jogos onde a gente falava, pô, agora o Vitinho vai jogar bem, né? Quando o Paulo Souza chegou, por sinal, o primeiro jogo do Vitinho, se eu não me engano, ele fez 3 ou 2 assistências e ainda fez gol, se eu não tiver enganado. Mas assim, eu lembro que ele jogou muito bem. Aí eu falei, poxa, e ele tava de capitão nesse jogo, lembrando. Falei, poxa, o Vitinho ganhou a moral aí, né? Tá como capitão, jogou bem o jogo. Eu acredito que ele vai voltar, né, a ter aquele nível de futebol que praticamente nunca foi demonstrado, né, desde quando o Flamengo comprou ele. Mas acabou que ele voltou a cair rendimento de novo. O Dorival deu confiança para ele também, perdeu vários gols que, pô, assim, importantes também. E assim, realmente foi um jogador que, assim, poxa, poderia ter dado melhor. Mas, infelizmente, ou felizmente aí, né, para ele, a saída dele talvez possa fazer com que ele acarrete numa carreira melhor aí. E possa voltar e ser feliz no time do coração dele, que é o Flamengo. Não sei se vai dar certo, quem sabe é só o futuro, né? Futuro a Deus pertence.
Proposta recusada. Um time, deixa eu só lembrar aqui qual foi o time, pessoal. Enfim, o Flamengo não quis vender o Lázaro, realmente. O Flamengo que sinceramente não quis vender ele, eu acho que por motivos, não sei se foi por dinheiro, mas eu vou ler aqui e falar pra vocês, mas assim, na minha opinião, eu acho que não tem o porquê da gente vender o Lázaro neste momento. Eu esperaria o quê? O fim da temporada para poder vender o Lázaro. Foi do Almeria, da Espanha. O Flamengo recebeu mais uma sondagem para a venda de Lázaro. Desta vez foi o Almeria da Espanha, foi quem realizou o interesse na contratação do jogador. O clube carioca, no entanto, recusou a proposta. O clube espanhol acenou uma proposta de 5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do atleta. Além disso, estava estipulado cerca de 2 milhões de euros em metas. Sendo assim, a negociação poderia chegar pouco mais de 35 milhões de reais. Realmente, é um dinheiro bom a se pagar pelo Lázaro, mas eu acredito que assim, o Flamengo recusou a proposta, assim como recusou a proposta do West Ham da Inglaterra. Na ocasião, o clube inglês fez a oferta inicial de 5 milhões de libras, aproximadamente 30 milhões. O rubro-negro fez a contraposta pedindo o dobro do valor e o West Ham não quis dar, né? Então o Flamengo simplesmente optou por não vendê-lo. Com a janela de transferência fecha nesta quinta, Lázaro deve se manter no time do Flamengo até pelo menos o fim do ano. Que para mim é, é um bom tempo, eu acredito que para mim ele tem que ficar assim até o final do ano, porque é um jogador que assim tem altíssima qualidade, é um jogador novo e o Flamengo pode arrecadar muito mais dinheiro com ele se esperar até o final do ano, porque eu acredito que vai alcançar metas, gols importantes na sua carreira aqui no Flamengo e conquistar títulos, né? Isso vai fazer a valorização do jogador, né? Se ele vale, sei lá, 30 milhões ou 60 milhões, como o Flamengo estava pedindo ao West Ham, ele vai valer quase 100 milhões daqui a um ano se ganhar os títulos que o Flamengo está disputando e ainda conseguir ser importante nesses títulos. E eu acredito que ele tem capacidade para isso, é um jogador assim incrível, que mesmo com a pouca idade e falta de experiência, recompensa isso, né, com o talento que tem. Vem fazendo gols, marcando gols importantes, abrindo placares, dando bons passes, marcando muito bem. Mesmo jogando ali, né, em posições diferentes, ele já jogou em várias posições. É um jogador versátil aí, né, que você pode utilizar tanto nas pontas como de atacante central, quanto de meia ali, né, de fazer as ligações com os pontas. Então é um jogador completo, é um ótimo jogador, então acredito que assim, o Flamengo, se esperar até o final do ano, pode lucrar muito mais com o Lázaro. E é melhor pro jogador também, né? Poxa, tá vivendo um grande momento no clube, tem a chance de conquistar 3 títulos aí com o Flamengo, né? Que é os 3 que está disputando: o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. Vamos falar aqui agora, né, do nosso ídolo, querido Gabigol. Coloquei essa imagem aqui, né, de 2019 aí, né, o ano onde o Gabigol foi um dos maiores jogadores aí do Flamengo nesse ano. E assim, eu coloquei essa imagem porque muita gente critica o Gabigol, até mesmo os próprios torcedores do Flamengo. E assim, você não vê metade do que ele fez pelo clube, entendeu? A Libertadores que o Flamengo tem é totalmente dedicada ao Gabigol, já que fez 2 gols, que deu a virada. Eu não tô falando que foi só o Gabigol que jogou contra os 11 do River Plate. Não, não é isso. Mas você fazer os gols, com certeza é muito impactante numa partida. Depende da partida, com certeza. A partida onde o Vinícius Júnior do Real Madrid fez o gol da vitória da Champions League desse ano, para mim o protagonista foi o Courtois. Não sei se o nome dele é Courtois. Desculpa se eu estiver errado aqui, mas enfim, o goleiro do Real Madrid para mim foi com certeza o destaque e o melhor goleiro do mundo, porque fez mais do que defesas importantíssimas contra o Liverpool. Vários gols ali que era pro Liverpool ter marcado, ele marcou. Mas o Gabigol é totalmente diferente, né? O Flamengo não estava jogando muito bem no jogo contra o River Plate. Achou o Gabigol, achou o segundo gol ali e marcou muito bem, tirando do goleiro ali uma bola de primeira que ele bateu. Então, assim, a gente tem que respeitar. Eu, assim, para mim, independente se ele tá jogando mal ou não, e para mim não vem jogando mal, ele teve que literalmente mudar, né, o estilo de jogo dele para se adequar ao Pedro, que também tá jogando muito bem, porque ele meio que recuou um pouco e deixou de ser aquele atacante central, né?
Ele já não era muito, ele não era um atacante preso ali perto da área como é o Pedro. Mas ele deixou mais ainda essa característica de marcar gols quando deixou sua posição para o Pedro. E vem fazendo a função que é importantíssima, dando bons passes, passes para gols, e mesmo assim ainda vem marcando em gols importantes. Marcou contra o São Paulo, marcou contra o Corinthians, um gol que deu assim segurança para o Flamengo resolver em casa, deu passes importantíssimos, então assim, se eu não me engano, foi ele que deu o passe para o Rodinei, né, para o Rodinei cruzar essa bola para o Pedro fazer o gol contra o Atlético Paranaense, que deu a vitória para o Flamengo, então assim, mas ele errou gol, isso, aquilo outro. Mas beleza, e cadê o respeito por tudo que ele conquistou? Pra mim, é um grande jogador. Parabéns, Gabigol. Que continue aí por muito e muitos anos. Pra mim, a sua casa é no Rio, é no Flamengo. E pra mim, você devia aposentar aqui. Devia continuar jogando como jogador profissional aqui pra sempre. Até o fim da sua carreira. Ainda mais quem decide isso aí é o futuro, né? O futuro a Deus pertence. É isso, então agora vamos falar aí, né, do nosso quadro Opinião Tática para falar do jogo entre Flamengo e Vélez. Vélez que é um time que chegou, né, passou por River Plate, passou pelo Talheres e assim, é um time que o Flamengo com certeza o Flamengo é favorito, é melhor, mas a gente sabe como que é lá na Argentina, o Flamengo tem que tomar muito cuidado contra esse time, porque senão pode acabar sofrendo. O Flamengo já disputou alguns jogos contra esse time e ganhou. Mas mesmo assim o Flamengo tem que ficar muito, mas muito esperto. É um clube que, assim, tem bons jogadores, tem jogadores que se você der espaço vão marcar. A gente vai falar deles, são destaques aí, né? Principalmente na Libertadores, são jogadores que vem jogando bem na Libertadores, então o Flamengo vai ter que tomar muito cuidado. Não pode chegar lá simplesmente achando que é fácil, que vai ser facinho, porque nós é melhor e isso, aquilo outro. Não. Tem que ir lá de cabeça erguida e respeitar o adversário e você respeita o adversário fazendo gols. O Flamengo tem que respeitar o adversário e para mim, o placar desse jogo eu acredito que vai ficar 2-1 ou 3-1 pro Mengão. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, quero saber de vocês aí, qual a opinião de vocês sobre o placar desse jogo. Vou acelerar um pouquinho o vídeo aí, né? Porque já tem um bom tempo que eu tô falando aqui. A gente vai falar de coisa importante. A gente vai mostrar as prováveis escalações aí, né? Do Flamengo e do Vélez. E a formação. Só a escalação do Vélez que vai ser um pouco difícil, né? Porque tem vários jogadores do Vélez aí que a gente não tem o rosto com ele a camisa, então a gente prefere não colocar. Vamos mostrar só a formação deles e como que eles vão se posicionar no jogo. Para mim, eu acredito que o Flamengo é melhor, mas não pode chegar lá achando que é melhor e não precisa fazer nada para poder ganhar o jogo. Tem que ir para cima com tudo, com 100%. E o Flamengo vai jogar com os titulares, né? Vou mostrar para vocês aí daqui a pouco. Os destaques do Vélez são Lucas Gesson, atacante argentino, que assim marcou dois gols no jogo de ida contra o Talheres. É um jogador assim extremamente versátil ali, né? Consegue fazer muito bem a função dele, que é marcar gols. É um jogador assim que se o Flamengo não tomar cuidado e der espaço, pode ter certeza que ele não vai desperdiçar e vai marcar. Outro jogador que o Flamengo tem que ficar muito esperto aí, que é um lateral, que é o Leonardo Jara. Jogou contra o River Plate, jogou contra o Talheres. E assim, é um jogador que é um lateral que faz a profundidade ali, tem um bom passe. O Flamengo tem que ficar muito esperto na marcação em cima dele, para não poder deixar ele livre, né, e ter esse espaço para poder fazer o cruzamento, principalmente para a bola não chegar no Lucas. Vamos falar então, né, da formação de ataque do Vélez. O Vélez no ataque ele utiliza o 4-3-3, uma formação assim que vários times utilizam, uma formação que é tanto eficaz tanto no ataque quanto na defesa, porque na defesa você apenas recua os seus pontas aqui, né, utilizando a formação de 4-5-1, deixando apenas um homem ali, né, na área do time adversário. E isso é muito na área assim, após o meio-campo, né? Depois do meio-campo fica apenas um homem do time. Eu acredito que vai ser um time muito difícil de se enfrentar. O Vélez vai jogar na defesa, no 4-5-1, esperando o erro do Flamengo e buscando um contra-ataque. Eu acredito que quem vai propor o jogo vai ser o Flamengo, mesmo estando fora de casa. O Vélez vai sair para o jogo assim que o Flamengo errar, ou então vai pressionar um pouco a bola para poder sair, né, em velocidade e poder marcar. O Flamengo então vai ter que ficar muito esperto, mas eu acredito no Flamengo. O Flamengo tá bem
e não tá dando essas oportunidades, né? Eu falei aqui para o Flamengo tomar cuidado em vários vídeos e o Flamengo realmente não tá dando essas oportunidades. No jogo contra o São Paulo acabou dando, né, a bola para o São Paulo, deixou o São Paulo jogar, mas não tava dando opções de contra-ataque para o São Paulo. Tava deixando o São Paulo jogar, o São Paulo jogou bem, mas o Flamengo não tava dando opção de contra-ataque para o São Paulo, e isso é muito bom. Vamos falar aqui então da formação do nosso querido Mengão, que vai utilizar o 4-1-3-2, que a gente já está muito acostumado, né? Que é o losango. O Flamengo que vem jogando praticamente assim, invencível com esse time titular aqui. Se eu não me engano, dos últimos 14 jogos com, assim, desses 14, obviamente nem todos foram com titulares, mas eu acredito que nenhum jogo o Flamengo com titulares perdeu nesses 14 jogos. Então, assim, é um time que está imbatível, é um time que realmente está incrível. O Dorival conseguiu encaixar muito bem esses jogadores, tanto na marcação quanto no ataque. Então, é um time que, assim, é o nosso querido Mengão voltando, né? Às origens de 2019 aí. Com certeza muita gente vai falar que o Flamengo não é isso tudo, nananã, mas enfim. Eu acho que o Flamengo é isso tudo sim, e pode ganhar do Vélez com sobras para poder ir tranquilo para o próximo jogo, assim como fez com quase todos os adversários, né? Nos matas-matas que o Flamengo está disputando, que é a Copa do Brasil e a Libertadores. Na defesa, o Flamengo vai utilizar o 4-4-2, apenas recuando aqui o Arrascaeta mais para baixo, né? Para quando o Flamengo roubar a bola, ele voltar aqui para o centro, né? E o Flamengo poder arrumar um contra-ataque, né? Que é o que geralmente vem acontecendo muito. O Arrascaeta vem aqui para o centro, ou o Rodinei ou o Felipe Luiz sobem, né? Para poder formar o contra-ataque. Na maioria das vezes é o Rodinei, porque o Felipe Luiz não tem tanta velocidade, né? Ele é um homem mais fixo ali na lateral, então geralmente sempre é o Rodinei ali que sobe junto com o Gabi para poder fazer esse contra-ataque. O Davi Luiz talvez tenha chance dele não jogar e o Fabrício Bruno entrar no lugar. Fora isso, o time vai ser esse mesmo, mas mesmo que seja o Fabrício Bruno, eu acredito que ele se encaixou bem também com esse time. Quando precisa, ele vem jogando. Jogou muito bem contra o Atlético Paranaense. Então, assim, acredito que realmente a gente não vai sentir tanta falta assim do Davi Luiz, mas com certeza vai ser melhor ter ele em campo, né, e ver ele bem. É isso, o vídeo foi isso, pessoal. Deixem nos comentários quais são as suas opiniões sobre o vídeo, sobre o nosso Mengão, quanto você acha que vai ser o jogo. Já disse, para mim ou é 2-1 ou é 3-1. Deixem aí nos comentários o que vocês acham. É isso então, saudações rubro-negras e fui!